Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em João, no capítulo 14. João, no capítulo 14, a partir do verso 1 nós vamos ler. Esse é um texto bem conhecido, mas eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Vamos aguardar um pouquinho. João 14, a partir do verso 1. Quero ler na Almeida, tá? João 14, verso 1 a seguir, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Feche seus olhos, por favor. Amado Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, e o desejo do nosso coração, papai, é ouvir a sua voz. Pai, fala conosco, ó Deus, revela-nos, ó Deus, a tua palavra nessa noite, que venhamos sair daqui, ó Deus, aliviados, que venhamos sair daqui, ó Deus, cheios de alegria, Pai, cheio da tua paz, o teu refrigério nessa noite. Tu és bem-vindo aqui, amado Espírito Santo. Ministra no nosso coração, ministra na nossa vida, muda a nossa história. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Gostaria de falar num tema nessa noite sobre vida plena em um mundo incerto. Amém? Você pode falar para o teu irmão aí? Vida plena em um mundo incerto. Principalmente a situação que nós temos vivido, né? Aumentou os casos de coronavírus em Carapó, e isso causa espanto para nós, causa uma angústia no nosso coração, e eu quero trazer uma palavra de consolo ao seu coração hoje, amém? Como viver uma vida plena, de profunda alegria, de uma alegria inabalável, de uma inabalável segurança, num mundo que parece que está desmoronando à sua volta. Como que pode fazer isso? Como que eu posso viver uma vida de plena certeza, de profunda alegria, de inabalável segurança, num mundo que parece que está desmoronando à nossa volta? Sabe, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava nesse texto aqui, Ele estava a caminho para Jerusalém, e Ele estava juntamente com os seus discípulos, juntamente com as mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, e junto com Ele também estava uma grande multidão. E Jesus, Ele tinha certeza de que Ele estava indo para a festa da Páscoa aqui, e naquela festa Ele seria então entregue nas mãos dos sacerdotes, para ser traído, para ser preso, para ser acusado injustamente, para ser condenado à morte, para ser crucificado, para ser sepultado. Mas Ele também tinha certeza que Ele iria ressurgir, Ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E eu já quero adiantar para você que nós não servimos a um Jesus morto, nós não servimos a um Jesus sofredor, mas a gente serve a um Jesus vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós servimos a um Jesus vivo. Então Jesus, quando Ele caminhava e Ele entrava na cidade ali, diz a Bíblia que Ele, ao entrar na cidade, se você ver um pouquinho antes, você vai ver que Jesus chora compulsivamente. Ele chora amargamente. E é o que significa o texto grego no original. Porque naquele momento ele viu que Jerusalém não havia aproveitado o tempo da sua oportunidade.
Jesus percebeu que Jerusalém não havia aproveitado o tempo em que Jesus estava ali, não aproveitou a oportunidade. Jesus viu profeticamente como aquela cidade seria arrasada pelos romanos, o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, a cidade seria queimada, os judeus seriam passados a fio da espada de uma forma impiedosa, e o restante então seriam dispersos pelo mundo, o mais longo deslocamento forçado da história. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai então orientar seus discípulos, Pedro e João, de que eles deveriam então preparar um lugar para comer a Páscoa com eles. E o cenáculo então foi preparado, era numa quinta-feira, a mesa estava posta, o cordeiro estava assado, pão sem fermento, ervas amargas, o vinho, e ao lado uma bacia com água e uma toalha. Sabe, não era possível assentar-se à mesa sem lavar os pés. A tradição dizia isso, porque eles estavam com os pés empoeirados. Os sapatos naquela época não eram fechados como os nossos hoje. Eram alpargatas, eram sandálias de couro cru. Mas esse era o papel de um escravo que lavava os pés dos outros. Esse era o papel de um escravo. E os discípulos, eles eram orgulhosos demais para lavar os pés uns dos outros. Então os discípulos se assentaram à mesa sem lavar os pés. E então começou uma discussão entre eles. Eles começaram a discutir entre eles quem era o maior, quem era o mais importante, quem devia ter mais primazia no reino de Deus. E é nessa conjectura que o Senhor Jesus Cristo choca eles, levantando-se da mesa. O próprio Jesus se levanta da mesa, cinge-se com uma toalha, coloca uma toalha. Ele pega então a bacia com água e ele começa então a lavar os pés dos discípulos. Eu quero que você comece a imaginar essa cena. Sabe, eu imagino essa cena: o Senhor Jesus Cristo se aproximando de Tomé, de Filipe, de Mateus, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega diante de Pedro, e Pedro ali completamente maravilhado, completamente chocado, pergunta para Jesus: Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus então responde: o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois, Pedro. E Pedro diz: não, tu nunca vai lavar os meus pés, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. E aí Jesus então responde: se eu não lavar os seus pés, tu não tem partes comigo. E Pedro então diz, Senhor, lava os meus pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça também, me lava por inteiro. E Jesus diz a Pedro: ei Pedro, tu já estás limpo, Pedro. Todos estão limpos, exceto um. E Jesus se referia aqui a Judas Iscariotes. E eles então se assentam à mesa, e eles estão participando da última Páscoa com Jesus ali. Quando o Senhor Jesus Cristo então inaugura a ceia em substituição à Páscoa judaica. Quando ele parte o pão, quando ele pega o cálice e dá aos discípulos. Sabe, os discípulos, eles estão com o coração apertado, angustiado, aflito, porque eles sabem que Jesus será preso. Sabe, Jesus havia predito já a sua morte, a sua crucificação diversas vezes. Então os discípulos, eles estão com o coração apertado ali, porque está chegando a hora. E eles se sentem angustiados, aflitos, porque eles sabem que Jesus será preso, que Jesus será entregue nas mãos das autoridades judaicas e romanas, e que o seu amigo, que o seu Senhor, que o seu Messias seria crucificado. E isso causa espanto para eles. Jesus havia alertado eles diversas vezes, e diante então desse cenário de conspiração dos batizadores, do poder eclesiástico da época,
tão difíceis. É claro que num outro contexto, é claro que é uma outra geografia, é claro que é um outro cenário, mas muitos medos, muitos temores, mas muitas dores, de muitas angústias. E é para você também agora, nesse dia, que Jesus está lhe dizendo: não se turbe o vosso coração, acalme. Sabe, diante do cenário que a gente está vivendo, talvez você está aflito, angustiado, triste, talvez com o coração desesperado. Jesus está dizendo para nós nessa noite: não se turbe o seu coração, acalma, amém? Mas qual que é o remédio para ter um coração, qual é o remédio para o coração turbado, aflito, desesperado, em pânico? Qual que é a solução para isso? E Jesus então vai responder: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Você crê em Deus? Amém? Amém, gente? Olha o que Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês crerem em Deus? Então crede também em mim. Jesus está dizendo: a solução para você enfrentar a crise, a dificuldade, é você confiar em Deus. Não é confiar no poder econômico, não é confiar no poder da ciência, não é confiar no poder da tecnologia, não é confiar no poder político, não é confiar nos recursos da terra, não é confiar na sua própria força, não é confiar na saúde, não é confiar na inteligência, não é confiar num cargo político ou na posição da sua empresa, não é confiar nos recursos que você tem aqui na terra. É você dirigir a sua confiança a Deus. Não se turbe o vosso coração, Jesus diz. Credes em Deus? Jesus disse: então crede também em mim. Sabe, Jesus estava indo para a cruz, amados. Jesus estava indo lá para ser crucificado, mas não sendo fracassado. Ele não iria para a cruz porque ele cairia lá nas mãos dos romanos ou dos judeus. Jesus não estava indo para a cruz porque ele foi vítima indefesa de uma conspiração covarde das forças que se ajuntaram lá para derrotar ele. Não, aquela hora tinha sido agendada, aquela hora tinha sido marcada pelo próprio Deus. E é para aquela hora que Jesus tinha vindo ao mundo. Jesus tinha um propósito naquilo, que era salvar toda a humanidade. Então Jesus está dizendo para os discípulos: ei, vocês estão aflitos, mas não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Crede também em mim. E a segunda coisa que Jesus traz para você enfrentar a angústia de um coração atordoado é o que Jesus Cristo afirma no verso 2. Olha o que ele diz no verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Sabe, é você saber que a vida humana não consiste num breve percurso entre o berço e a sepultura. Não, nós não temos o berço como o nosso, a sepultura como o nosso último endereço. A morte não tem a palavra final. Nós temos uma esperança, amém, queridos? Que transcende a essa vida, a este mundo, a este século. Nós cremos que Jesus, ele foi preparar lugar para pessoas preparadas. E esse é o lugar, esse lugar é a casa do Pai. Esse lugar é o paraíso. Esse lugar é o céu, amém? Esse lugar é a Jerusalém celestial. Esse lugar é um lar hospitaleiro, onde todos aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro, não há onde desfrutar para sempre, para todo sempre, onde Ele vai enxugar os nossos olhos, toda lágrima, onde não vai, a dor não vai mais pulsar no nosso peito, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem morte. Nós estaremos na presença de Deus,
com um corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Nós não apenas entraremos na casa do Pai, mas nós reinaremos com Cristo para sempre, para todo sempre. Olha a promessa de Jesus para a gente. É nós vivermos com Ele e desfrutarmos da glória dEle e vemos a beleza dEle e teremos então com Ele plena e legítima e ininterrupta comunhão. Enquanto o céu for céu, meu irmão, enquanto Deus for Deus, em outras palavras, por toda a eternidade, nós estaremos com Ele na casa do Pai. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que se a nossa esperança se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A vida não encerra aqui. A sepultura não é o endereço final nosso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha o que Jesus está prometendo para nós: uma morada no céu, um lugar onde não há dor, um lugar onde não há sofrimento, um lugar onde a eternidade está em comunhão com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso, que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Do que adianta você ter tanta coisa aqui, tanto dinheiro, tanto poder, tanta influência, se você não poderá levar sequer um centavo? O máximo que o seu dinheiro poderá lhe dar é um rico funeral. Nada daqui você pode levar, nada. Mas se você confia em Deus, se você crê em Deus, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você entregou a sua vida para Ele, meu irmão, então você tem um lar eterno. Olha a promessa de Jesus para a gente, queridos. Você tem uma bem-aventurança eterna. Não é algo passageiro, não é algo que a traça pode corroer, não é algo que os ladrões podem roubar. É um lar eterno, o céu, uma bem-aventurança eterna. Você tem um destino glorioso, o céu, que foi preparado pelo Senhor Jesus quando foi à cruz, quando ressuscitou ao terceiro dia, e quando Ele está por você intercedendo à destra de Deus. Como é que você pode ter o seu coração pacificado nas turbulências da vida? Como que eu consigo ter um coração em paz diante de tanta dificuldade? Sabe, o dinheiro, você pode ter muito dinheiro aqui, mas esses dias eu estava pensando, né? Você pode ter um plano de saúde bom, uma Unimed da vida, né? Muito boa, mas se você chegar a pegar o coronavírus e a UTI estiver lotada, os leitos, do que adianta ter um plano de saúde? Ou, se você tem dinheiro, do que adianta ter dinheiro e não ter saúde? Do que adianta ser rico, mas miserável aos olhos do Senhor? Isso me fez refletir um pouco. Sabe, a nossa segurança, muitas vezes, nós firmamos tanto aqui nessa terra, e diante das circunstâncias que estão à nossa volta, a nossa confiança em Deus começa a ficar abalada. Mas, meu irmão, eu quero te encorajar nessa noite em dizer que você tem uma segurança que é eterna, amém? É o céu onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não matam nem roubam. O céu é uma promessa para o cristão, amém? Estão comigo aí? Amém? Mas como é que pode ter o seu coração pacificado nas turbulências da vida? Terceiro lugar, Jesus Cristo vai responder no verso 3. Olha o que Jesus diz: quando eu for vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós, o quê?
Olha a promessa de Jesus: quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe, queridos, além de você saber que você pode confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, além de você saber que o céu é o seu destino eterno, é a sua pátria, é o seu lar, onde você receberá uma herança incorruptível e gloriosa, você pode resolver os dramas da sua vida, confiando que Jesus vai voltar. Amém? Ele voltará, queridos. Ele voltará pessoalmente. Ele mesmo voltará. Ele não vai mandar um procurador lá. Ele não vai mandar alguém. É Ele mesmo que vai voltar. O mesmo que subiu nas alturas, Ele vai descer dos céus com grande glória e poder. Amém? Então Ele voltará pessoalmente. Segundo lugar, Ele voltará visivelmente. Diz a Bíblia que todo olho verá. Todos verão. De bebê a velho, todos verão. Diz a Bíblia que todo olho verá. Terceiro lugar, Ele voltará audivelmente. Ao ressoar da trombeta de Deus, ao ouvir a voz do arcanjo, Ele descerá dos céus com grande poder e muita glória. Quarto lugar, Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Vai ser num momento, num macro de tempo. Ele voltará num abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido, repentinamente. Quinto lugar, Ele voltará inesperadamente. Vai ser como um ladrão que chega sem aviso prévio, pegando as pessoas de surpresa. Aquele dia não será um dia óbvio. Não, absolutamente não. Vai ser um dia como os outros demais, onde as pessoas vão estar entregues às suas preocupações, às suas lides, aos seus trabalhos, às suas dificuldades, sejam elas dentro de casa ou fora de casa. Diz a Bíblia que vai ser como nos dias de Noé, onde os homens compravam, onde os homens vendiam, onde os homens se casavam, onde os homens se davam em casamento. E vai ser numa época assim, quando os homens não estiverem aguardando, é que Jesus brotará nas nuvens e voltará dos céus com grande poder e muita glória. Mas ainda, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará inescapavelmente. Vai ser como uma mulher grávida que está para dar à luz. E assim como a mulher grávida que não pode deixar de colocar aquele ser para fora dela que está lá dentro, como essa inevitabilidade, o Senhor Jesus Cristo voltará. Ninguém pode impedir a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Os reinos mais poderosos desse mundo, os reis mais poderosos desse mundo, aqueles que detêm poder mais glamouroso, mais grandioso do mundo, não pode impedir o que está na agenda divina a ser cumprida. O Rei dos Reis voltará, queridos. O Senhor dos Senhores voltará em grande glória e poder para julgar as nações. Mas Ele voltará sobre tudo vitoriosamente. Ele vai matar o anticristo com um sopro da sua boca. Ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai entregar um reino a um Deus e Pai, que Ele seja tudo em todos. E então Ele vai julgar as nações, e aqueles que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, aqueles que creem nele como o seu Salvador pessoal, eles hão de ouvir a doce voz dizendo: vinde, benditos do meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, que alegria, queridos! Oh, que segurança! Oh, que bem-aventurança eterna! Não tem por que você estar em pânico,
Não tem por que você estar desesperado. Porque se você crê em Deus, se você crê em Cristo, se você sabe que o céu foi preparado para você, se você sabe que Jesus voltará em glória, a sua vida está segura. A sua vida está segura. A sua vida está firmada nesta rocha que não se abala. Mas eu quero concluir a minha introdução aqui, dizendo que você pode resolver as tensões e angústias do seu coração e deixar de ter um coração turbado, quando você compreende que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único que pode conduzir você a Deus no céu. Veja comigo o verso número 4. Jesus disse aos seus discípulos: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu a ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vivemos num mundo que tem inúmeras religiões. Sabe, esses dias agora, nesse semestre, eu concluí a faculdade de teologia, e lá a gente vê diversas religiões espalhadas por todo o mundo. E segundo os estudiosos, surgem 5 novas religiões todos os dias. Há muitos deuses. Só na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Há muitos altares, há muitos templos, há muitos santuários, há muitos lixos teológicos, religiosos, há muitas crenças, há muitas doutrinas, há muitas ideias. Sabe, há muitos livros sagrados, há muitos rituais. Porém, existe apenas um caminho a Deus. Só existe um caminho para o céu. E este caminho não é a igreja. Este caminho não é a religião. Este caminho não é o misticismo. Este caminho não é uma viagem para dentro do seu interior, como que buscando nos labirintos da sua alma uma luz que possa guiar a sua vida. Não, absolutamente não. Só existe um caminho, e este caminho tem nome. Este caminho é Jesus Cristo. Sabe, quando Tomé lhe perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho. Sabe, Jesus não aponta o caminho. Não, Jesus não fala: ei Tomé, vai para aquele caminho ali. Não, Jesus diz: eu sou o caminho. E a Bíblia vai dizer que há muitos caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E algumas pessoas dizem: não, o importante é você ter uma religião. Não, o que importa, né, é você ser sincero. O que importa é você seguir alguma coisa. Mas isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Os caminhos que o homem há caminhos que ao homem parecem serem direitos, mas o fim são caminhos de morte. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Amém? Esse caminho é Jesus. Se você pegar um atalho, se você pegar uma outra estrada, se você pegar uma outra avenida, certamente você não irá ao Pai. Certamente você não chegará no céu. Porque o único caminho para o céu, a Bíblia diz que é Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Ele não é um dentre muitos caminhos, não. Ele é o caminho. Mas Jesus diz mais: eu sou a verdade. Amém? Eu sou o caminho, a verdade. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Sabe, gente, e o que é a verdade? Foi a pergunta de Pilatos. O que é a verdade? E é por isso que surgem tantas correntes filosóficas à procura da verdade. É por isso que os homens fazem tantas viagens ao rumo no seu interior, no entendimento do ser humano. Mas onde está a verdade?
O que é a verdade? A verdade de um é a mentira do outro. E o mundo não conhece verdades absolutas. Sabe, lá na teologia, no curso de teologia que eu fiz, lá a gente estudou um pouco de um filósofo chamado Immanuel Kant. E esse filósofo dizia que não existe verdade absoluta. É que o homem começou a pensar de uma forma relativa. Ele dizia que o homem começou a pensar de uma forma relativa. Não há verdade absoluta para esse mundo. Uma coisa é verdade hoje, mas amanhã já não é mais. Ah não, isso é verdade hoje, mas aí amanhã não é mais. É uma verdade relativa. Mas Jesus não é uma verdade. Jesus é a verdade. A verdade ontem, a verdade hoje, a verdade amanhã, a verdade eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é a verdade imutável. E você não encontrará outra verdade que vai satisfazer aos anseios da sua mente, do seu coração, da sua alma, a não ser em Jesus. Mas finalmente Jesus vai dizer aos seus discípulos atordoados, Jesus diz: eu sou a vida. Eu sou a vida. Olha o que Jesus diz: eu sou a vida. Quantas pessoas querendo encontrar um sentido para a vida hoje, um significado da vida, elas correm atrás de tantas coisas, buscando preencher esse vazio para encontrar o sentido e o sabor da vida. Elas correm para as drogas, elas correm para a bebedeira, elas correm para o sexo, elas correm para o sucesso, elas correm para a fama, correm para a riqueza. Elas tentam abraçar o mundo, elas tentam empurrar o mundo para dentro do próprio peito. Enquanto elas mais buscam, mais vazio elas continuam, e mais insatisfeitas elas continuam. Mas se você conhece Jesus, se você tem a Jesus, você encontrou a vida plena, a abundante, a vida eterna. Ele é a vida. Amém? Sabe, Jesus foi claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não busque atalhos, não corra para outras fontes, não busque outras alternativas. O que você precisa não é mais uma religião. O que você precisa é de Jesus. Só Ele é o caminho para Deus. Só Ele pode tomar você pela mão e guiar você e receber você na glória. Mas como está o seu coração hoje? Diante dessa pandemia que tem assolado agora a nossa cidade também. Parecia que estava longe. Parecia que o coronavírus ia demorar para chegar aqui, e nem ia chegar. Estava lá na China. Mas agora tem afligido o nosso coração. Como está a sua vida? Sabe, hoje eu estava refletindo um pouco nisso. Dobrou os casos em Carapó. Isso causa espanto para a gente, causa temor para o nosso coração, causa angústia, e a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar aflito. E hoje eu estava me lembrando um pouco do apóstolo Paulo. Sabe, se você olhar a história desse homem, o apóstolo Paulo, estava indo tudo bem na vida dele. Ele tinha conseguido cartas para prender os cristãos e matar. Ele tinha autoridade sobre tantas coisas na época. Estava dando tudo legal na vida dele. Mas aí um dia, no caminho de Damasco, ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus. Ele tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele tem esse encontro com Jesus, a vida dele é transformada da água para o vinho. Ele era um perseguidor dos crentes. Ele perseguia os cristãos da época. Ele aprisionava, e ele também ajudou na morte de Estevão. Ele era terrivelmente para os cristãos. E aí quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa de perseguidor agora para perseguido. E você começa a ler o relato da vida do apóstolo Paulo. Paulo sofreu diversos açoites.
Paulo foi injustiçado muitas vezes, sofreu um naufrágio, foi apedrejado, foi dado como morto, em diversos perigos Paulo passou frio e nudez, mas ele chega no final da sua história, e ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí ele conclui: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Sabe, queridos, a confiança de Paulo, se estivesse nas circunstâncias que estavam à volta dele, jamais Paulo teria continuado. Há de conver com a gente, jamais Paulo poderia continuar diante da adversidade que ele estava passando. Poxa, ele estava pregando o evangelho, ele estava sendo um evangelista, estava levando a palavra de Deus, estava abrindo igrejas, e tudo estava dando errado para ele. Foi açoitado, foi injustiçado, foi colocado na prisão, ele passou talvez mais preso do que solto. Mas ele foi fiel até a morte, a ponto de ele declarar: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a recompensa está reservada para mim, mas não somente a mim, diz ele, mas a todos que amarem a vinda de Jesus. Queridos, a nossa confiança muitas vezes está nas circunstâncias, e as circunstâncias tentam nos parar, tentam emudecer a nossa fé, tentam congelar a nossa vida espiritual, e nós então ficamos aflitos, angustiados, desesperados. Mas eu quero te encorajar nessa noite a prosseguir, amém? Prosseguir fiel até a morte, fiel até a morte, e a promessa é que nós vamos receber a coroa da vida eterna. Nós precisamos permanecer fiéis até a morte. A Bíblia vai dizer que Jesus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que está seguindo Jesus, mas olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então eu e você, nós precisamos persistir, amém? O reino de Deus é tomado por esforço, e só quem se esforça se apodera dele. Então eu não posso desistir, eu preciso continuar. Está difícil, pastor, mas eu preciso continuar. A minha recompensa não é terrena, a minha recompensa é no céu. Eu preciso combater o bom combate, eu preciso acabar a carreira, eu preciso guardar a fé, para que eu possa receber a coroa da justiça que está nos céus. Eu preciso ser fiel até a morte, sabe? E a minha sepultura aqui não é o meu destino final. Não, a minha segurança não está nessa terra, a minha segurança está no céu. Nós vivemos, queridos, não para esse mundo, nós estamos aqui de passagem, amém? O nosso lugar é no céu. Nós precisamos permanecer firmados no Senhor. E aí eu me lembro de Jó. Sabe, Jó, você conhece a história. Jó, ele estava indo muito bem na vida dele também. Tinha dinheiro, tinha animais, tinha uma família legal, tinha uma plantação. Jó estava dando muito bem, tudo bem para ele, estava dando uma maravilha. Mas aí vem um dia mal na vida de Jó. Você conhece a história. Jó, em um só dia, perde tudo que ele tem. Perde seus filhos, sua plantação, seus animais, seus amigos. A esposa dele mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó perde a sua saúde, ele fica cheio de chagas, fica purulento lá, cheio de chagas malignas. Mas Jó, ele declara: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou contra Deus. Jó não reclamou.
Jó não proferiu palavras de baixo calão contra Deus. Jó não chutou o balde. Jó não desistiu. Mas ele continuou firmado no Senhor. E aí, mesmo perdendo tudo, mesmo cheio de chagas malignas, Jó foi capaz de declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, a minha pele, ainda na minha carne eu verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos. Os meus olhos o verão e não os outros. E aí ele faz uma declaração: de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Você tem saudades do Senhor? No mundo capitalista que a gente vive, nós somos levados a viver apenas para essa vida. Mas Jó revela aqui, meu irmão, que mesmo ele perdendo tudo, mesmo ele perdendo os seus bens, seu dinheiro, seus amigos, sua família, perdendo a sua saúde, ele sabia no Deus que ele servia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Eu vou ver Ele com os meus próprios olhos. Os meus olhos vão ver e não os outros. De saudade desfalece o meu coração dentro de mim. E aí no final, Jó, no capítulo 42, Deus reverte o quadro e a situação dele. E ele faz uma declaração: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ah, meu irmão, Jó teve uma experiência ímpar com Deus. E nesses dias nós estamos vivendo dias de juízo sobre a terra, o juízo de Deus. Dia de provação, dia de adversidade, dia de angústia. Mas a nossa confiança não pode estar nessa vida. Nós precisamos ter nossa confiança no Senhor Jesus. Jó foi capaz de dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós seremos os homens mais miseráveis de toda a terra. Nós precisamos confiar em Cristo, amém? Amém, queridos? A nossa confiança não é terrena, a nossa confiança está no céu e se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos servir a Deus e voltar atrás. Ah não, eu vou servir a Deus porque Deus pode me ajudar, Deus pode me dar dinheiro, Deus pode me dar saúde, Deus pode me dar uma casa legal, Deus pode fazer isso por mim. Ontem eu estava pregando na rádio aqui, eu lembrei da pregação agora. Estava falando do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí a pessoa pensa: ah não, o Senhor é meu pastor, não vai faltar o arroz, não vai faltar o feijão, não vai faltar a paz, não vai faltar a alegria. E a gente é levado a servir a Deus pelo que Ele pode nos dar. Só que no original a Bíblia não revela isso. O salmista Davi não queria exaltar ao pastor, exaltar a Deus pelo que Deus podia oferecer a ele. Mas o salmista queria exaltar a presença do pastor na vida de Davi. Davi foi capaz de dizer: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. A presença dele é suficiente na minha vida. Ou seja, as circunstâncias que estão à minha volta não podem me abalar, porque Ele já é suficiente para mim. Sabe, a presença de Deus na nossa vida, gente, precisa ser suficiente para nós. Não é as circunstâncias que estão à nossa volta que vai determinar o nosso futuro, não. Não é isso. A nossa confiança precisa estar no Senhor, na presença dEle na nossa vida. Nós precisamos estar satisfeitos com a presença dEle em nós. Porque aí o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Espera aí, mas o Senhor é meu pastor e tem vale da sombra da morte? Tem dificuldade? Tem coronavírus? Tem dificuldade financeira?
Mas o Senhor é meu pastor. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O salmista Davi estava dizendo: ei, a tua presença, meu pastor, é suficiente para mim. A sua presença na minha vida, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Guia-me mansamente às águas tranquilas. É o Senhor que me dá descanso, é o Senhor que me dá proteção. No Senhor eu estou seguro. Olha o que Davi está declarando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a dificuldade venha, o que realmente importa é ter o Senhor comigo. Eu estou satisfeito no Senhor. Sabe, gente, e problemas vão vir. Jesus nos advertiu isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz Jesus. Eu venci o mundo. E Ele fez uma promessa para a gente. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O bom pastor, o supremo pastor, Ele está com você todos os dias. E a nossa esperança nessa terra não pode estar firmada nas circunstâncias. Não pode estar firmada naquilo que nós estamos vendo fisicamente. A nossa confiança precisa estar em Deus. Quando a nossa confiança está nele, meu irmão, as dificuldades vão vir, os problemas vão vir. A célula talvez tenha que parar, né? A gente está num Tadel aqui. Talvez a célula tenha que parar fisicamente. Ei, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós vamos romper. O projeto Andando Sobre as Águas vai romper. As células vão romper. As células vão voltar mais fortes do que eram ainda. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, não. Nós servimos a Deus porque Ele foi bom para conosco. Ele morreu numa cruz, e a presença dEle na nossa vida, a comunhão que nós temos com Ele, precisa ser suficiente na nossa vida. Amém, queridos? A presença dEle, essa comunhão que nós temos com Ele, precisa ser mais do que suficiente para nós. A gente não merecia nada, e Ele nos deu tudo. A presença dEle em nós. Nós não podíamos ter comunhão mais com Deus por causa do pecado. Mas aí Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com quem nos amou, se entregou na cruz do Calvário, para que eu pudesse então reaver essa comunhão com Ele. Então essa presença novamente dEle na minha vida é algo mais precioso, é o meu maior tesouro, é aquilo que eu mais preciso. Sabe, a gente não precisa de dinheiro só, a gente não precisa só de uma família abençoada, não. A gente precisa da presença dEle na nossa vida. E aí chega o grande X da questão: você tem valorizado a presença dEle em você? Ou você tem valorizado as coisas terrenas mais do que a presença dEle? Porque nós somos levados a isso. Nós somos levados a valorizar mais um carro, mais uma casa, mais a esposa, o esposo, o filho, do que a presença dEle na nossa vida. E nós temos mais comunhão com a esposa do que com Ele. Nós gastamos tanto tempo com coisas terrenas. E como eu disse, o nosso lugar não é aqui. Nós gastamos tanto tempo investindo em algo terreno que vai passar, que a gente não vai poder levar dessa terra para o céu. E a gente passa tanto tempo investindo em algo terreno, e a gente não investe na nossa eternidade. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você só leva daqui, você só consegue levar dessa terra algo que é eterno. E o que é eterno? São pessoas. A gente só consegue levar daqui da terra o que é eterno. E o que é eterno são vidas. É você proclamar o Evangelho para as pessoas. É você falar daquilo que Ele tem feito na sua vida. E quando você então chegar diante de Deus, você vai poder dizer: ei, Senhor,
aqui está o meu amigo, aqui está o meu vizinho, está aqui, Senhor, foi a partir da minha salvação. Esse é o lucro de eu estar vivo. Foi a partir de mim, Jesus. O que você tem investido, meu irmão? Você tem investido naquilo que é eterno? Ou você tem investido no que é passageiro? Se a nossa vida se resumir apenas a essa terra, nós somos os homens mais miseráveis deste mundo. E eu quero te encorajar nessa noite a investir naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, não naquilo que a prata, a ferrugem, os ladrões roubam. Não, nós precisamos investir naquilo que é eterno, que são vidas, naquilo que é eterno, que é a comunhão com Deus. Nós precisamos gastar tempo, ou melhor, nós precisamos ganhar tempo com a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Nele nós encontramos paz para nossa alma aflita. Nele nós encontramos segurança que o mundo não pode dar. Nele nós encontramos a alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria eterna. Nele nós encontramos força para vencer as adversidades da vida. Nele nós temos a vida eterna. Ele precisa ser o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não pode estar firmada naquilo que a gente vê, algo terreno. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. Amém? Nós vivemos pela fé. E eu quero te encorajar a viver pela fé nesses dias. Realmente não é fácil diante da adversidade. Mas quando a nossa confiança está no Senhor, meu irmão, Ele é o nosso sustento. Ele é o provedor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nutrir essa comunhão com Deus. Nós precisamos buscar a Deus, como se fosse escavar, no mais profundo. Nós somos levados a vir na igreja e só receber uma palavra e morrer aqui mesmo, não termos comunhão com Deus. Mas nós não fomos chamados para isso. Você não foi chamado para vir para a igreja e receber uma palavra e passar semanas sem orar, sem buscar Deus, sem ter comunhão com Deus. Não, você foi chamado, meu irmão, para ter íntima comunhão com Deus. Ele te criou, Ele te fez para que você pudesse ter comunhão com Ele. E comunhão você não tem só aqui na igreja. Você tem lá no seu quarto, você tem lá no seu trabalho, você tem na rua, aonde você for, você pode ter comunhão com Deus. Eu quero que você se coloque em pé, que meu orar já foi. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis do mundo. Queridos, nós precisamos ter comunhão íntima com o Senhor. É possível ter uma vida plena em um mundo incerto. Sim, é possível. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar com você. Feche os olhos, por favor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, e nós ouvimos a Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que pode mudar a nossa história. Pai, que pode nos dar um norte, que pode nos dar vida, que pode nos dar esperança, que pode nos dar uma vida plena no mundo incerto, no mundo, Senhor, onde as circunstâncias, as dificuldades, os problemas estão indo de mal a pior. Nós podemos viver uma vida plena no Senhor Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, Pai, nós queremos nos aproximar do Senhor. Nós queremos ter íntima comunhão contigo, não só aqui na igreja, Senhor, mas por todos os dias da nossa vida.
para que nós venhamos deixar de investir tanto aqui nessa terra e possamos então investir naquilo que é eterno, Senhor. Pai, que são pessoas, são vidas. Pai, é algo, Senhor, que pode ser levado desta terra, Senhor, que é a salvação, a vida eterna, Jesus. Pai, que o nosso trabalho aqui, Senhor, Pai, que a nossa motivação não seja em algo terreno, mas esteja no Senhor, ó Deus. Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo e broquel, Tu és a nossa esperança, não esperança incerta, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso amigo certo das horas incertas. Tu és aquele que nos estende a mão quando tudo está indo de mal a pior. Pai, que como Paulo, Senhor, Pai, a nossa oração seja em combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, para então poder receber a recompensa da coroa da vida, Jesus. Pai, que como Jó, Senhor, Pai, nesses dias venhamos ter experiências com o Senhor. Pai, mesmo conhecendo o Senhor só de ouvir falar, que os nossos olhos possam Te ver, Jesus, possam ver o Seu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, que as adversidades, os problemas não venham nos parar, Senhor. Pai, que nós não venhamos tirar a mão do arado e olhar para trás. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, Pai, desistir da nossa caminhada contigo, mas que o Senhor possa nos fortalecer, ó Deus. Fortaleça, Senhor, cada líder aqui nessa noite. Deus, cada família aqui representada, cada pai de família, Senhor, fortaleça cada um, Senhor. Pai, que a nossa confiança esteja no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Pai, que a nossa expectativa não esteja só nessa vida, mas esteja no céu, Senhor, contigo, Jesus. Pai, que a nossa fortaleza, a nossa segurança, Pai, não esteja nas circunstâncias aqui na terra, nos nossos bens materiais, mas que possa estar no Senhor. Ó Deus, que venhamos andar por fé e não por vista. Que venhamos andar, Jesus, não pelo que vemos ou ouvimos, mas que venhamos andar pela fé no Senhor. Deus, o Senhor, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Que venhamos olhar firmemente para o Senhor, ó Deus. Que venhamos, ó Deus, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a nossa fé esteja firmada, fortalecida no Senhor, e possamos viver uma vida plena num mundo incerto, num mundo, Senhor, onde o caos, onde os problemas têm nos afligido, onde o coronavírus, Covid-19 tem aprisionado a gente, Senhor, mas que a nossa fortaleza possa estar no Senhor. Jesus, como o salmista diz, a Tua presença em nós é suficiente. Mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor estará conosco. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso seguro, Tu és a nossa, Deus, segurança eterna, não passageira, mas algo eterno. Tu és, Jesus, o caminho que nos leva a Deus. Tu és a verdade absoluta e Tu és a vida eterna, a vida plena, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Amém.